Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos importantes. A primeira, como que o Mano Menezes pretende montar o time para o Clássico, também a gente vai fazer uma avaliação de tudo que vem atrelado ao Mano Menezes, um jogador que teve passagem recente pelo Fluminense, pode ser anunciado por grande clube europeu e também vamos falar sobre a queda do Diniz no Cruzeiro. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe com os amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu cada vez mais longe e deixa o like nesse vídeo aqui. Nossa meta é chegar aos 11.600 inscritos e a sua inscrição vai nos ajudar muito. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre algo que infelizmente está muito atrelado a gente ainda, né? A questão do Fernando Diniz. Ontem foi anunciado a saída do Fernando Diniz do Cruzeiro. Ele teve um final de ano de 2024 muito ruim pelo Cruzeiro e o início também muito ruim, né? Muito pressionado e acabou caindo após 2 rodadas do Campeonato Estadual. Eu só não entendi por que o Cruzeiro não mandou ele embora antes. Porque se você vai mandar o cara embora com 2 rodadas de estadual embora, não faz sentido você ficar com o cara pro ano seguinte. Só que também a gente tem que trazer um ponto aqui que movimentou demais os grupos do Fluminense, redes sociais, tudo falando sobre essa saída do Fernando Diniz e o pessoal com a pergunta: você aceitaria Fernando Diniz de volta? Eu quero saber de você, você aceitaria ele de volta? Combinando com o início de trabalho ruim do Mano Menezes, alguns torcedores, né, que são considerados como as viúvas do Diniz começam a querer ver o Fernando Diniz de volta ao Fluminense. O que eu avalio disso? Eu já passei muito pano no Fernando Diniz aqui, já falei várias vezes que sou fã do trabalho dele, mas eu não acho que é o momento dele retornar para o Fluminense, até porque ele saiu muito em baixa, não conseguiu se recuperar na carreira e voltaria completamente em baixa para comandar um time também que ainda não temos uma garantia que o Fluminense vai voltar a jogar bola. E ele precisa também de uma reciclagem, ele precisa reformular as ideias dele, acreditar também que algumas mudanças são necessárias para que ele possa dar certo como treinador. Enquanto ele continuar cego pelas suas convicções e não abrindo sua mente para outras coisas que podem dar certo, ele vai continuar sendo esse cara. Ele tem um lugar especial na história do Fluminense, ele foi o treinador campeão da Libertadores, foi o foi o treinador campeão do Campeonato Estadual, da forma que a gente conseguiu uma virada em cima do Flamengo, mas realmente ele precisa de uma mudança significativa aí na carreira dele, mudar o rumo da carreira dele para que ele possa voltar a ser um grande treinador, que ele já foi algum dia. Mas por que o pessoal começa a falar muito disso? É muito atrelado ao que o início do trabalho do Mano Menezes do Fluminense. São apenas 2 rodadas, tem que ter um pouco de cuidado para analisar o trabalho do Mano Menezes ainda. Mas o que acontece? Quando a gente viu esse jogo contra o Madureira, ficou muito na cara que foi um time muito parecido com algumas partidas do ano passado. Um time sem criatividade, um time sem vontade. Então acaba que vai atrelando isso ao mau início do Fluminense no Campeonato Estadual. Claro, teve algumas partidas que foi o time do Marcão, o Mano Menezes tem apenas comandando o time em 2 partidas, uma vitória e um empate, mas começa a ter algumas críticas também pela postura do time, ainda mais também como o Thiago Silva estava falando no último jogo. Então isso tudo vai ligando um ponto ao outro que acaba, né, gerando esse tipo de movimentação nas redes sociais. Passando por um pouco do que o Mano Menezes pode fazer para esse jogo contra o Botafogo, eu vejo muito, talvez uma mudança, como eu posso falar, de taticamente, não taticamente, mas de algumas peças que devem mudar para esse jogo. Eu vejo muito o time do Fluminense nesse jogo contra o Botafogo jogando, né, com Fábio no gol, Samuel Xavier e Ignacio Thiago Santos. Eu não acho que o Thiago Silva vai jogar essa partida com o Fuentes à esquerda. No meio de campo, Martinelli, Hércules e Lima e o trio ofensivo, né? Eu acho que o John Arias não é uma certeza que volte nesse jogo. Já foi falado, a gente não tem total convicção que o John Arias vai ser titular, mas caso o John Arias tenha condição de jogo, eu jogaria com o John Arias, Canóbio e Germancano. Só que também uma série de problemas que cercam o time do Fluminense, igual por exemplo, o Renato Augusto saiu machucado. O Lima também sentiu um problema físico, a gente não tem certeza se ele vai estar à disposição para esse jogo. É um início de temporada muito complicado, mas pelo empate que o Fluminense teve com o Madureira, obriga ele a vencer os clássicos. Venceu o Botafogo, venceu o Flamengo, venceu o Vasco. E também tem um ponto interessante, né? O Marcelo Neves, se eu não me engano, que teve uma matéria dele falando sobre ingressos para o jogo Fluminense e Botafogo. O mando de campo é da Ferres e não tem uma procura muito grande por esses ingressos, né? Tem a questão do jogo sendo Engenhão e tudo mais, mas não há uma grande procura da torcida do Fluminense para ver esse jogo. E também acho que é muito pelo momento do time, né? Até falando um pouco pelo canal. Desde que começou o Campeonato Carioca, deu uma caída na audiência do canal. Quando estava falando de negociações, transferências, deu um boom legal, mas agora deu uma caída. Esses jogos xoxos que o Fluminense faz,
não agrada ninguém. Eu estava vendo o jogo do Fluminense no domingo, por exemplo, estava sentindo sono. Alguns momentos cheguei a cochilar vendo aquele jogo, de tão ruim que estava. Então a torcida tricolor não quer sair de casa para ver, ainda mais um jogo, quarta-feira, 9h30 da noite, no Engenhão, para ver esse time do Fluminense da forma que vem jogando. E lembrando, domingo, né, o time do Fluminense volta a jogar no Maracanã às 9 horas da noite contra o Boa Vista. Pode ser que tenhamos um público melhor e talvez uma atuação um pouco melhor, né? O time com a pré-temporada mais extensa aí pode ser que possamos colher bons frutos. E para estar finalizando esse vídeo, eu quero falar de um jogador que, quando surgiu no Fluminense, todo mundo vê ele como um lateral esquerdo muito promissor. No Fluminense ele não vingou, foi emprestado para o Apoel do Chipre. Do Chipre ele foi para o Celtic da Escócia e está sendo muito especulado no Chelsea da Inglaterra. Isso é ele, Jefté, lateral esquerdo, né? O Chelsea monitora a situação do jogador de perto e pretende fazer uma proposta pelo jogador na janela de meio do ano, na janela deles lá que é mais ampla. Então podemos ter Jefté jogando pelo Chelsea. Olha que reviravolta na carreira dele, né? Ele, muitas pessoas, inclusive eu pedi ele no time principal do Fluminense, ele não teve tantas oportunidades assim e seguiu sua vida jogando na Apoel, como eu falei, no Celtic, e lá ele vem se destacando ao ponto de despertar o interesse do Chelsea. E caso realmente aconteça algum negócio, o Fluminense, se não me engano, detém 20% dos direitos do jogador, então tem uma grande perspectiva do Fluminense lucrar, né? Caso o jogador realmente vá para o Chelsea, então a gente fica aí aguardando para ver, né, se vai lucrar ou não e se ele realmente tinha esse potencial todo e não foi aproveitado aqui no Fluminense. Mas vamos continuar aguardando e vendo as cenas dos próximos capítulos. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para algum amigo seu e bota aqui nos comentários: você aceitaria Fernando Diniz de volta? Sim ou não? E lembrando, hoje, né, a gente está quase que mudando o dia da nossa live. Segunda-feira eu estou com muitos compromissos, não estou conseguindo fazer a nossa live fixa na segunda e estou pensando em passar essa live fixa para terça-feira. Então hoje teremos live aqui à noite no canal. Então anota aí na agenda para você não perder e ficar por dentro de todos os assuntos. A gente vai começar a debater esse clássico Fluminense e Botafogo e, claro, né, amanhã também teremos um super pré-jogo para poder falar mais ainda desse confronto, que é o primeiro clássico do Fluminense no ano, como que esse time do Fluminense vai jogar, né, postura, taticamente, jogadores escolhidos, para a gente poder ter a noção exata de como o Flusão vem para pegar o Botafogo. Então, pessoal, saudações tricolores e até a próxima.